Animais e Espiritualidade. Apresentação, doutora Ivênia Prada. Bom dia, doutora Ivênia. Bom dia, Luiz, bom dia, prezados ouvintes, participantes. Espero que tenham tido uma boa semana. A senhora está onde? Que a internet está meio devagar. Onde que a senhora está? Eu estou em São Paulo. Será hoje que a internet não está colaborando hoje? Acho que é o frio, né? Hoje tá meio... Deixa eu ver aqui, a internet está meio... Tá tremulando aí. Está meio assim, fraquinha, né? Bom dia, então. Estou vendo aqui. Nós temos a Ângela de Itanhaém, a Neuza de Osasco, nós temos o Denivaldo de São Paulo, Eliette Poggetti Goldenberg da Argentina, Maria Sobral. Nossa! Tá todo mundo aí. Um abraço para todos. Um abraço para todos, com muito carinho, muita gratidão pela participação de vocês, viu? Tá vocês são a razão do nosso programa, né? Sem eles é difícil, né? É verdade. O que manda hoje, doutor Ivênia, para nós? Olha, primeiro eu queria contar para vocês que hoje é segunda-feira, dia 12, né? 12 de agosto. Eu queria contar que no sábado eu estive em Sorocaba. Eu fiz um evento lá com o pessoal da AME Sorocaba, Associação Médico Espírita de Sorocaba, foi muito bem recebida, tinha muita gente, e foram todos muito carinhosos, eu fiquei muito feliz. E pena que eu estou com todas as ites, né? Sinusite, por conta desse frio. Tava frio lá, doutor Ivênia? Lá estava melhor. Inclusive, à tarde saiu o sol e assim ficou mais quentinho. Mas a minha casa aqui em São Paulo é muito fria, porque por conta do cupim, que comeu metade das minhas madeiras aqui, eu tive a infeliz ideia de tirar o taco do chão e colocar pedra, né? Cerâmica. Nossa, a casa ficou muito fria. Então, às vezes, ontem mesmo, durante o dia, eu estava cansada da viagem, da tarefa e tudo, porque foi um seminário de 4 horas, mas eu, de vez em quando, saía e ia lá fora tomar um pouco de sol, porque dentro de casa é pior do que lá fora. Então, eu acabei ficando assim, resfriada, né, com esse frio. Mas eu gosto de contar para os ouvintes onde eu estive, porque a gente fica cansada pela viagem, pela tarefa, mas é sempre muito bom, né? Eu sempre agradeço por 2 motivos. Primeiro, a oportunidade da tarefa, da divulgação de uma informação e tudo. E segundo, pelo encontro com as pessoas, né? Eu gosto muito de reencontrar pessoas. Ontem lá mesmo eu encontrei um casal, o Dr. Marcelo Lombardi, e há mais de 20 anos ele entrou em contato comigo, ele e a sua esposa, a Eliane, e então ele me disse: professora, eu sou médico, mas eu gosto muito dos animais, eu pego tudo quanto é animal de rua que eu vejo que está com alguma dificuldade, e trata e cuida, né? Então, eu reencontrei o Dr. Marcelo Lombardi ontem, a esposa dele lá, ficaram no seminário o tempo todo, foi muito agradável. O Osmar também, que é lá de Sorocaba, ligado ao meio espírita, já me convidou várias vezes para ir lá. E outras pessoas, né? Da antiga AME São Paulo, que agora é da AME Sorocaba, o doutor Rodrigo também, Rodrigo Bassi. Então, eu quero agradecer a todos o carinho com que me receberam lá, e especialmente um casal, o médico é doutor Arthur José, de Camargo Barros, e a esposa dele é Margarete, ela é dentista, e me receberam muito bem, inclusive eu almocei na casa deles depois. Então, eu queria agradecer a todo o pessoal de Sorocaba aí, a acolhida que eu tive lá no sábado, viu? Muito obrigada. E ainda também, quem me deu carona para ir foi um amigo daqui, Carlos Augusto, a esposa dele é Carla. Ele que grava, Luiz, o programa que eu faço de TV pela AME São Paulo uma vez por mês, né? Então, ele é do teu ramo aí, é técnico.
Ah, é? essa coisa toda de gravação, de informática, né? E ele foi para lá gravar o programa e me deu uma carona. Agradeço também ao Carlos, Carlos Augusto e a sua esposa, Carla, viu? Então, fico muito grato a todos. Bom, então, Luiz, para o programa de hoje, eu fiquei pensando em comentar com os caros participantes a respeito de um livro que eu li alguns capítulos agora nos últimos tempos, porque eu estou escrevendo um outro livro sobre os animais, né? Uhum. Eu não contei para ninguém, eu estou contando aqui bem aqui em off para vocês, né? E eu estou quase terminando esse livro, já estou nos 2 últimos capítulos. E um dos capítulos que eu estou escrevendo para esse livro, que faz uma varredura das obras de André Luiz, coletando tudo o que eles falam sobre os animais. E um dos capítulos eu coloquei conduta espírita perante a natureza e perante os animais, roubando esse título desse livro de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, que se chama Conduta Espírita. O capítulo 32, meus amigos, fala da conduta espírita perante a natureza. E o capítulo 33 fala da conduta espírita perante os animais. Que coisa mais bonita, Luiz! Nossa, parece assim, esse livro deve ser da década de 1940, no máximo 50, quer dizer, tem mais de 60 anos, 50, 60 anos, parece que a gente tá falando, eles estão falando para, André Luiz está falando para a gente nos dias de hoje, né? Então eu quero falar sobre esses 2 capítulos, ou pelo menos começando por um deles, que é Conduta Espírita perante a Natureza. Ô, Luiz, fazendo pergunta aos ouvintes, passando por você, né? Porque você que está me ouvindo, Sim. eu estou vendo você, você está me vendo. Você acha que nós precisamos ter cuidado em relação à natureza, ou o comportamento humano com a natureza está tudo bem? De jeito nenhum, doutor Ivênio. Precisa tomar cuidado sempre. Nem me fala isso. Nem me fala. Nada tá bem, não. É verdade, né? Eu não quero nem falar, viu, doutor Ivênio? Tá feia a coisa, doutor Ivênio. Olha, meus amigos, não está nada bem, né? Nada bem. Da conduta humana perante a natureza, perante os animais. Nossa, tem tanta coisa para lembrar. E a primeira coisa que eu quero lembrar, contar para vocês, é que quando começou o ano de 2020, estava começando a pandemia, né? Eu comecei a fazer um curso aqui em São Paulo, numa entidade cultural chamada Casa Arca. Tem cursos de filosofia, de laboratório de leitura, eu recomendo fortemente. Eu comecei a fazer o curso de filosofia daqueles antigos filósofos lá, socráticos, Sócrates e Platão, filósofos pré-socráticos, da chamada Magna Grécia Antiga. E uma coisa interessante que apareceu nesse curso é assim, que naquela época da chamada Magna Grécia Antiga, século VII antes de Cristo, século V, né? Bem lá para trás, tinha uma lenda lá na Magna Grécia Antiga que dizia assim, que existiam 3 reinos na natureza, o reino dos deuses, o reino dos homens e o reino dos animais, com a recomendação de que cada indivíduo deveria ter o seu comportamento dentro dos limites do seu reino. Então, os deuses se comportaram sempre como deuses, os animais se comportaram sempre como animais, mas o ser humano não, ele ultrapassou os limites para cima e para baixo. Por quê? Às vezes, pelo orgulho, pela vaidade, pela soberba, ele queria ter atitudes divinatórias, como se fosse Deus, como se tivesse poderes divinatórios, né? E isso lá na Grécia tinha um nome que a gente, traduzindo aqui para o português, pode chamar de soberba, né? Então, assim, soberba. Entrando em soberba, ele se achava melhor que os outros. O que ele começou a fazer? A subjugar e a dominar seres humanos que ele achava que eram menores do que ele, tinham menos
poder do que ele e também os animais. E aí, isso lá na Grécia Antiga tinha um nome que, traduzindo aqui para o português, a gente pode traduzir por barbárie. Então, o ser humano, diferentemente dos deuses e dos animais, que se comportavam no limite do seu reino, o ser humano, ora, ele tinha comportamento de soberba, porque queria se comportar com poderes divinatórios, e caindo nos poderes divinatórios, ele entrava em soberba e subjugava, dominava, explorava aqueles que ele julgava inferiores. Então, caía na barbárie. Então, assim ele veio e acabou sendo próprio do comportamento humano, embora seja uma coisa imprópria, acabou sendo próprio do comportamento humano essa oscilação, essa polarização entre a soberba e a barbárie. E até hoje o ser humano está assim, não é? Então, isso não é diferente da relação do ser humano para com a natureza. Então, meus amigos, segundo entidades internacionais que cuidam da preservação do meio ambiente, como é o caso da WSPA, por exemplo, até 1970, mais ou menos, existia um certo equilíbrio entre o que se retirava da natureza, das fontes de recursos naturais, e o que a natureza conseguia repor do que a gente tirava dos recursos naturais, né? Mas depois, a exigência do ser humano, o seu modo de vida consumista, capitalista, foi ficando de uma maneira tão expandida que a natureza não consegue mais repor nos seus bancos de recursos naturais aquilo que nós estamos tirando da natureza, né? Então, eles criaram há muitos anos, essas entidades internacionais, um índice que mede, que ele indica essa correlação, ou esse desnível que está tendo entre o que nós tiramos dos recursos naturais da natureza e a capacidade da natureza de repor esses recursos nessas fontes, né? Eles chamam isso de pegada ecológica. Acho que eu já falei aqui da pegada ecológica alguma vez, não falei, Luiz? Você lembra? Sim, falou sim. Pegada ecológica, né? É claro que esse termo pegada ecológica é um termo metafórico, né? A metáfora é assim, uma expressão simbólica que você usa, mostrando uma coisa, mas para aquilo significar outra coisa, né? Então vamos imaginar o Luiz indo lá para Carapicuíba, lá na casa dos amigos, dos primos, chega fim da tarde, ele põe o short e vai caminhar na praia. Então, à medida que você vai caminhando, Luiz, você não vai se deixando as suas pegadas na areia? Se eu for para Caraguá, né? Se eu for para Caraguá, não para Carapicuíba. Não tô... Eu falei Carapicuíba? Aí eu vou andar desculpa, na praia. Meus amigos, Caraguatatuba. Aí eu vou andar e vou ver as pegadas. Carapicuíba é uma cidade vizinha aqui de onde eu moro, né? Então está na minha mente. Um abraço para Não, é Caraguatatuba, o Luiz sempre vai para lá, tem amigos lá, tem parentes lá. E aí, quando ele sai andando pela praia, se você olhar para trás, né, Luiz, você vai ver as suas pegadas, não é? Pegadas na areia. Pegadas na areia, que romântico, né? Agora, então, esse pessoal dessas entidades internacionais usaram metaforicamente essa imagem, né? Pegada ecológica, significando o quê? À medida que nós vamos vivendo a nossa vida, explorando a natureza, tirando dela, dos recursos naturais, mais do que poderíamos, a gente vai deixando pegadas, marcas, né? Então, essas marcas é que sinalizam o quanto nós estamos judiando da natureza, explorando indevidamente a natureza, né? Então, é assim, segundo esses dados dessas entidades internacionais, desde a década de 1970,
essa pegada ecológica está ficando cada vez mais expressiva, mais profunda e mais significativa. E nós estamos num ponto que essas entidades internacionais dizem assim, hoje, para sustentar o nosso modo de vida equivocado, assim, completamente fora dos padrões desejáveis, nós já precisaríamos de um planeta e meio. Mas nós só temos um, né? A gente mora aqui no planeta Terra. Então, o que nós temos aqui, a gente pode consumir na medida do possível e que esperando que a própria natureza reponha esses recursos. Mas a gente está explorando, e o planeta não está aguentando, né? Então, tem uma porção de coisas assim, né? Por exemplo, essa energia através do petróleo, tirando do solo. Você vai chupando lá do solo esse petróleo, vai tirando, aquilo vai ficando um buraco lá embaixo, né? Depois, quando existe essa acomodação das faixas de terra, numa área chamadas placas tectônicas, aí acontece deslizamentos, acontecem terremotos, porque, é claro, se você vai tirando a sustentação lá de baixo, aquilo fica oco, chega uma hora, não tem o que sustente, aquilo cai, né? Então, isso é muito difícil. Outra coisa, também, assim, existem as matas naturais, né? Esses dias, quando eu vinha voltando de Sorocaba, eu acabei ouvindo e vendo um vídeo que um dos meus genros me mandou, e o indivíduo, que é um indivíduo assim, muito escolarizado, ele tem cursos no exterior, ele veio falando que aqui no Brasil, você cuidar, por exemplo, de todo esse setor de agropecuária, dos ambientes ecológicos, é muito difícil, porque o Brasil tem pelo menos uns 6 biomas. Ô, Luiz, você sabe o que é bioma? Não, senhora, bioma não. Bioma? Então, é assim, eu vou dar uma dica para você. O Brasil tem os 6 biomas. Um deles é a floresta amazônica, outro bioma é o Pantanal, outro bioma é a Mata Atlântica, outro bioma das Serras Gaúchas, entendeu? Então, é assim, É natureza. o Brasil... É natureza? Então, são locais da natureza que têm características próprias. Por exemplo, você não pode... O Cerrado da região centro-oeste é outro bioma. Então, você não pode, por exemplo, como alguém já quis, pegar pinheiros lá do sul do Brasil, que tem uma temperatura própria, que tem umidade própria, tem características da natureza próprias, e você pegar plantas de lá, por exemplo, você pegar araucária, pinheiro, e querer trazer e plantar o cerrado, que é outro bioma, com outras características, com outra temperatura, com outra umidade, com outros ciclos, né? Animais dos biomas são diferentes. Por exemplo, quais são os animais típicos do cerrado brasileiro, né? Que essa região do centro-oeste pega uma parte do nordeste. Por exemplo, lobo-guará. Lobo-guará existe onde? Na floresta amazônica, no cerrado, na Mata Atlântica, ou lá na Serra Gaúcha. Onde que existe lobo, Luiz? No cerrado, né? O lobo é um animal típico do cerrado, como existem outros, a raposa e muitos outros, né? Roedores e tal. A ema não, como é que chama a nossa avestruz, né? São animais típicos do cerrado. Agora, você vai pegar por... Onde é que tem jacaré, Luiz? Que bioma? Pantanal é típico, então o jacaré é lá no Pantanal. Então é assim, meus amigos. Esse indivíduo que fez um documentário, ele falou que, por exemplo, você fala, então eu entendo de toda a coisa da plantação, da natureza, das plantas do Brasil. Ah, você entende de tudo?
Porque o Brasil é um país continental, não é? O Brasil tem uma extensão tão grande, meus amigos, só de praia, de extensão de praia, o Brasil tem 8.500 quilômetros. É muita extensão de praia, né? Uma mais linda que a outra, diga-se de passagem. Então, é assim, cada indivíduo que trabalha numa determinada área, ele tem que entender a natureza e trabalhar e ter as suas atividades de extração de recursos da natureza compatíveis com as características da natureza, né? Então, é isso que a gente está falando na chamada pegada ecológica. E uma delas, por exemplo, é você pegar, destruir. Então, o bioma, né, meus amigos, para quem não é da área da biologia, bioma é uma região, é um território de algum lugar que tem características próprias de temperatura, de tipo de solo, de plantas, de animais que vivem lá, né? O Brasil, como é um país continental muito grande, ele tem pelo menos uns 6 biomas, né? Entre os quais a gente pode citar qual? A floresta amazônica, toda a questão do Nordeste ali, né? O Nordeste tem a região da mata, aquela região depois que é mais árida, depois cai no sertão, depois nós temos a região do Cerrado, que pega toda a parte centro-oeste, o bioma da Mata Atlântica, o bioma das Serras Gaúchas, o bioma do Pantanal, né? Então, cada região é um pouco diferente. Bem, seja de que maneira for, uma das agressões que são feitas, por exemplo, você tirar a mata natural de um bioma para fazer pasto para criar gado, né? Isso no Brasil acontece assim, tem muita extensão do Brasil, do território brasileiro, em que se destruiu a mata nativa para fazer pasto para colocar boi em cima. E também no mundo, em vários outros países, né? Não é só aqui. Então, meus amigos, eu já contei para vocês que no final de 2019, eu fui para a região do Mato Grosso do Sul, região ali de Dourados, Campo Grande. Eu fiquei uns 4, 5 dias ali fazendo palestra pela região, né? Então, eu viajava de uma cidade para outra, 100, 120 quilômetros. E a paisagem é belíssima, né? Porque você vai vendo aquele tapete de milho, depois de soja, muito bonito de ver. Aí até que um dia, aquilo você anda quilômetros, você só vê milho e soja. Eu falei para o motorista que estava me conduzindo, eu falei, escuta, com licença, aqui não é região do Cerrado? Ele disse, é. Eu falei, cadê o Cerrado? Eu não vi 1 metro quadrado de cerrado lá, Luiz. Eu não vi 1 metro quadrado de cerrado lá. Por quê? Todo o cerrado foi tirado, as plantas nativas do cerrado, e plantaram milho e soja para alimentar animais, para depois a gente comer os animais, né? Então, são coisas que a gente tem que tomar cuidado, né? Mas eu vou ler alguns trechos aqui para vocês, desse capítulo Conduta Espírita de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, capítulo 32, Conduta Espírita perante a natureza. De alma agradecida e serena, abençoar a natureza que o acalenta, protegendo o quanto possível todos os seres e todas as coisas na região em que respire. A natureza consubstancia o santuário em que a sabedoria de Deus se torna visível. Campo ajudado, pão garantido. É claro, né, meus amigos? Porque assim, se a gente... Você vai esgotando tanto a natureza, tanto, que depois você quer plantar alguma coisa para fazer o seu pão de cada dia, a natureza não responde, né? A natureza não responde. Por exemplo, eu estou sabendo, em conversa com agrônomos, que a plantação de cana, que também é extensiva ali pela região de Ribeirão Preto, Jabuticabal, onde eu vou sempre, né?
A monocultura de cana é uma das mais que mais desgastam o solo, né? Então, você vai naquela região, você vai vendo aquele tapete de cana, que bonito de ver, né? Fica muito bonito de ver. Mas cadê a mata nativa? Cadê os animais que moravam lá? Não tem mais, né? Então, a coisa acaba ficando muito difícil, né? E ele continua aqui, André Luiz, olha, cooperar espontaneamente na ampliação de pomares, tanto quanto auxiliar a arborização e o reflorestamento. Hoje em dia, meus amigos aí que estão do outro lado da câmera, muita gente jovem hoje, você pergunta para uma criança hoje o que é um pomar. Ô Luiz, você sabe, você acha que todas as crianças de hoje sabem responder o que é um pomar? Pomar é onde que tem frutas, árvores com bastante frutas ali, né? Essa é um lugar onde você planta várias espécies de árvores que dão frutas. Por exemplo, Frutíferas. hein? Frutíferas, gostou? Hoje em dia tem criança que nunca viu um pomar, né? Vai pegar fruta no supermercado e acha que dali que é a fonte de tudo, né? Uhum. Olha, meus amigos, eu já contei para vocês que eu sou nascida e criada numa cidade muito pequena do interior de São Paulo, né? O meu avô materno, pai da minha mãe, tinha uma chácara, passava um rio na frente da casa dele, a gente nadava lá, e um rio lá atrás. 2 rios passavam, aliás, eram 2 braços do mesmo rio, do Rio Doce. E esse meu avô, ele tinha um terreno grande na chácara, e atrás da casa, um dos meus tios, o tio Vicente, irmão da minha mãe, fez um pomar. Olha, era uma beleza aquele pomar, tinha todas as frutas que a gente conhecia na época. Então, era manga de 2, 3 qualidades. Por sinal que eu e a minha prima, a gente estudava junto, porque a nossa idade era a mesma. A gente, quando ia estudar alguma coisa, a gente subia numa das mangueiras e a gente tinha o galho para ficar para estudar. Então, o galho vinha vindo assim, abria em 2, fazia como uma cadeirinha ali. Eu ficava ali e ela ficava no outro galho. A gente subia lá em cima e ficava estudando lá, dentro do ambiente da mangueira, né? Que criança faz isso hoje, hein, Luiz? Vai subir em mangueira, subir em Não. jabuticabeira. Não vou. Sim, não. Não, imagina. Essa não vou, não. Cadê meu celular? Alguém pegou meu celular? É assim, né, doutor? Bom, Infelizmente. então, nesse pomar lá da chácara do meu avô, tinha 2, 3 tipos de manga, tinha palmeira com coquinho, tinha palmeira com macaúva. Eu acho que tem gente que nem sabe o que é. Ô, Luiz, você sabe o que é macaúva? Macaúva? Macaúva. Você nunca viu? Não, o que é? Macaúva é assim, é uma palmeira, o pé de macaúva é uma palmeira, um coqueiro, né? A gente chama de coqueiro, uma palmeira que dá um cacho de, assim, sabe uma bola de ping-pong? Assim, vamos chamar o coco seria como uma bola de ping-pong, esse cacho cheio, com a casca bem dura. Aí você colhe aquilo, quebra a casca, e tem tem uma parte, um miolo, com outra casca dura, aí você quebra também, lá dentro tem uma castanha. E por fora dessa segunda casca, tem uma camada, assim, de uma substância amarelada. Aí a gente, com o canivete, vai cortando e vai mastigando. E ela forma uma coisa pastosa na boca, sabe? Que ficava grudado nos dentes. Aquilo era uma delícia. Pegar assim, uma macaúva que tivesse bem madurinha, né? Eu conheço coquinho. Coquinho fazia isso. Não, coquinho é outra coisa. Tem o coquinho, tem a macaúva. Quer ver outra coisa que tinha lá? Pé de jambo. Sabe o que é jambo, Luiz? É um fruto assim, parece uma goiaba. Você fala morena cor de jambo. Sabe esse moreno
A pessoa, quando toma muito sol, fica com aquela cor morena, Ah, é a cor do jambo. Por isso que você fala morena, cor de jambo, né? Também é uma delícia o jambo. Tamarindo. Sabe o que é tamarindo? Tamarindo, acho que não é tão difícil, né? Ele tem uma coisinha, um bago compridinho assim, você tira a casca e aquilo é de ácido, né? Você vai chupando aquilo, começa a te arrepiar os dentes. é uma verdadeira vitamina C. Vitamina C. Jabuticaba. Lá na chácara do meu avô, meus amigos, tinha um pé de jabuticaba do mato. Nunca mais eu vi essa jabuticaba do mato. É jabuticaba também, ela dá nos galhos do mesmo jeito, só que ela é do tamanho assim de uma bola de ping-pong enorme, sabe? Chama jabuticaba do mato. Mas tinha de tudo, pé de néspora e tanta coisa. Nossa, de marmelo, muita coisa assim. Então, isso é pomar, né? E olha o que a André Luiz está falando aqui. E incentivar, onde ele fala aqui, cooperar espontaneamente na ampliação de pomares. Hoje em dia nem se vê mais pomar, né, Luiz? Dificilmente. Tanto, hoje em dia, quando se faz, por exemplo, uma fazenda faz produção de laranja, é só laranja. Produção de maçã, é só maçã. Produção de, não é? Hoje em dia não tem essa coisa de pomar, ter de tudo. Isso é uma coisa bem familiar, da cultura familiar, né? Então, é assim, cooperar espontaneamente na ampliação de pomares, tanto quanto auxiliar a arborização e o reflorestamento. Olha, aqui na minha casa, eu faço mudas de várias coisas. Por exemplo, eu tenho uma palmeira no jardim, que é acho que é gerivá que chama, que dá coquinho, né? Bom, então ele dá uns 2 cachos de coquinho, uma delícia esse coquinho. Ele cai no chão e cada coquinho vai dando uma mudinha. Quando ela está assim meio grandinha, eu tiro do chão com cuidado e planto num recipiente de alguma coisa, né? E planto e vou fazendo mudinha. Aquilo vai crescendo, eu mudo para um coisa maior. Olha, eu faço por ano umas 50 mudas de gerivá. E esses dias eu encontrei com uma amiga, ela está mudando de casa. E olha, eu tenho umas mudas. Você quer algumas mudas de gerivá? Ah, quero. Ela passou aqui e levou. Eu vou acho que umas 6, 8 mudas de gerivá, já grandinhas, né? Outra coisa que eu faço também quando às vezes começa a nascer espontaneamente alguma muda de algum cítrico, porque é assim, né? Às vezes você está chupando uma mexerica, joga as sementes lá na terra, eu vejo que começa a nascer espontaneamente alguma mudinha, eu também tiro, faço a mudinha do cítrico, depois dou para alguém, levo para alguma chácara. Meu vizinho aqui da frente mesmo, ele tem um sítio junto com os irmãos, e ele já levou várias mudinhas de gerivá, de cítrico, e a gente vai fazendo o que pode, né? O meu esposo gostava muito de fazer muda como é que chama isso? De pinhão, porque uma das minhas filhas morava e lá tem muito pinhão, né? Quando a gente ia para lá, trazia pinhão, então ele separava aqueles que já estão começando a abrir e fazia a muda de araucária. Então, na medida do possível, a gente vai fazendo isso, né? E André Luiz continua aqui, olha. A vida vegetal é moldura protetora da vida humana. Que frase mais verdadeira, né? A vida vegetal é moldura protetora da vida humana e dos animais também, né? Por que será que a vida vegetal é moldura protetora da vida humana? Luiz, vou fazer uma pergunta para você. O marido da senhora gostava de plantar pinhão? Pinhão, fazer muda de araucária. Tá. Peraí, doutor, Araucária. só vai fazer uma pergunta para mim? Peraí que eu estou meio Vou. ocupado aqui. Eu estou aqui com os ouvintes aqui, peraí. Como eu não posso fazer pergunta diretamente para os participantes,
Daí eu faço para o Luiz. Vale, Ele sempre tem uma desculpa, viu, pessoal? deixa eu abrir o Google aqui. Ó, Luiz, essa é fácil, olha. André Luiz está falando aqui. A vida vegetal é moldura protetora da vida humana. Por que que a vida humana depende da vida vegetal? Pergunta. Se não existisse planta nesse planeta, a gente poderia sobreviver, Luiz? Se não tivesse planta, não teria água, não teria. Olha só, olha agora, hein? Se não tivesse a planta, não teria água, não teria como a gente respirar, não teria oxigênio. Respondeu muito bem. Não teria oxigênio. Não teria oxigênio. As plantas é que produzem oxigênio, né? Exatamente. Então, a primeira coisa, os animais chegaram aqui, né, no planeta, foram criados pelo nosso pai, que é Deus, depois das plantas. Porque os animais, pelo menos a maior parte deles, precisam de oxigênio, né? Mesmo os que estão dentro da água. Só gostou da minha resposta? Gostei. Muito bom. Hoje você está um aluno bem aplicado, viu, Luiz? Respondeu bem. Olha outra coisa aqui do perante a natureza. Conduta espírita perante a natureza. Prevenir-se contra a destruição e o esbanjamento das riquezas da terra em explorações abusivas. Por isso que eu falei que, apesar desse livro você já ter várias décadas, parece que a André Luiz está falando para a gente hoje, né? Quais sejam a queima dos campos, o abate desordenado das árvores generosas e o explosivo da pesca. Nossa, cada coisa, viu? O respeito à criação constitui simples dever do ser humano. É um dever mesmo, né? Porque, meus amigos, nós chegamos aqui, a nossa espécie foi a última aqui que apareceu no planeta, em termos de espécies humanas, né? Bom, já tinha tudo aqui. Já tinha bactéria, já tinha planta, já tinha os animais que a gente chama de inferiores. Quer dizer, quando a gente chegou aqui, a casa já estava montada com tudo. É como uma criancinha que nasce num lar que já está pronto. Então, tem lá, tem o pai, tem a mãe, tem a família, tem tudo, tem calor, tem alimento, tem proteção. A gente chegou aqui, a casa estava pronta já, né? O que a gente está fazendo? Então, em vez de a gente auxiliar a manutenção da casa, não, a gente está só explorando, né? Olha como continua o texto aqui. Utilizar o tesouro das plantas e das flores na ornamentação de ordem geral, movimentando a irrigação e a adubagem na preservação que lhes é necessária. Então, é assim, você quer enfeitar a sua casa com flores, com plantas? Tudo bem, mas o que você tem que fazer? Você tem que adubar o seu jardim, adubar o seu vaso, cuidar para você ter o que pôr na planta. Então, você paga alguém que faz isso e você trabalha de outro jeito, né? Mas alguém tem que fazer. Outra coisa, olha, o auxílio ao vegetal exprime gratidão naquilo que lhe recebe os serviços. É o que eu estou dizendo, nós chegamos aqui no planeta, a casa planetária já estava pronta com tudo para nós, né? A gente não precisou, para sobreviver, precisou cuidar do corpo só porque a casa estava pronta. Continuando, eximir-se de reter improdutivamente qualquer extensão de terra sem cultivo ou sem aplicação para fins elevados. O desprezo deliberado pelos recursos do solo significa malversação dos fatores do pai, dos favores do pai. Quanta coisa que a gente tem que prestar atenção, né? E ainda continua, olha, aplicar as forças naturais como auxiliares terapêuticos na cura das variadas doenças.
Que coisa bonita que é isso, porque esses dias mesmo, alguém falou para mim assim, essa minha amiga que veio aqui buscar as mudas de Genival. Olha, professora, eu estou tomando, me indicaram para tomar cúrcuma, que é um poderoso, uma planta medicamentosa, terapêutica e tal. Aí eu peguei, fui na feira, eu vou na feira na terça-feira, comprei o pozinho lá de cúrcuma e estou tomando. Eu pego uma colherinha, põe na água de manhã e à noite tomo. Espero que esteja me fazendo bem. Acho que está, sim, né? Então, olha, aplicar as forças naturais como auxiliares terapêuticos na cura. Principalmente o magnetismo. Olha, essa daqui eu vou parar para comentar, porque é demais essa frase. Olha, atinar principalmente, aplicar e aproveitar o magnetismo puro do campo e das praias. Quando eu li essa frase, eu fiquei bem pensativa, porque assim, olha, você fala assim, por exemplo, quando você fala em magnetismo, dentro do meio espírita, a gente já fica alerta. Por quê? Uma das práticas comuns no centro espírita é a do passe, né? São 3 coisas que a gente usa como recursos terapêuticos na casa espírita: o passe, a prece e a água fluidificada. Então, o que é o passe? O passe é assim: você vai na casa espírita, ouve uma palestrinha e vai tomar o passe. Aí você entra numa sala, geralmente ela está assim, com a luz mais leve, tem uma musiquinha bem suave, e alguém fala para você, pense em Jesus, coloca as 2 mãos sobre a sua cabeça e fica concentrado. O que acontece nesse momento? Você está doando da sua própria energia um pouco para essa pessoa. Isso se faz através do chamado magnetismo. Quando você quer auxiliar alguma outra pessoa, ou mesmo um animal, mesmo através da imposição de mãos ou de uma palavra, você acaba doando um pouco dessa energia vital para essa criatura. Então, isso é chamado magnetismo puro da própria pessoa. Mas no passe da casa espírita, acontece que antes de dar o passe nas pessoas, os trabalhadores fazem uma prece, pedindo aos amigos espirituais que reforcem essa sua atitude de doação do seu magnetismo, do seu fluido vital para outra pessoa. Então, é assim, no passe na casa espírita, somam-se as energias do médium, ao magnetismo do médium, as energias espirituais emanadas dos bons espíritos, né? Então, quando a gente fala em magnetismo, a gente está falando nisso. Agora, aqui está dizendo assim, olha, aproveitar o magnetismo puro do campo e das praias. Então, eu falo, meu Deus do céu. Mas eu me lembrei, quando eu li esse texto, eu me lembrei de um livro, se não me engano, meus amigos, eu preciso conferir, mas se não me engano é no livro Entre a Terra e o Céu, que o mentor, que acho que é Aniceto, ele fala, eles estão, eu não sei se é Aniceto, que acompanha André Luiz nesse livro, talvez seja Entre a Terra e o Céu, ou se é no livro Missionários da Luz, e o mentor seria Alexandre. Eu estou em dúvida. A gente precisava conferir. Eu vou conferir depois, outra vez eu confirmo com vocês. Então, é assim, André Luiz e o mentor dele, eles vão para a beira da praia durante a noite. Quando eles chegam lá, eles veem que tem vários espíritos benfeitores que trouxeram perispíritos de doentes encarnados, e esses perispíritos estão parcialmente desdobrados, afastados do corpo, para que eles recebam uma verdadeira transfusão de energia vital. Então, André Luiz fala, mas que
coisa estranha. E o mentor fala, André, o oceano, tanto quanto a mata arborizada, representa inesgotável repositório de energia vital, de forças energéticas. Então, vejam bem, meus amigos, o fluido vital, também chamado fluido magnético, ele vem de onde? De seres vivos. Não só de seres humanos, mas também de outros seres vivos, até das plantas. Então, é assim, tem seres vivos dentro do oceano, dentro do mar? Quer responder essa, Luiz? Se tem seres Que vivos... seres vivos tem no mar, nos oceanos? Tem, né? Tem os peixes, as algas, é isso que tem, doutor Evênia. As baleias, Todos os tem seres. tudo lá, né? As Tem baleias são mamíferos. golfinho, tem... Então, tem uma infinidade de seres vivos lá. E até as Então, plantas, emanam naturalmente, hein, doutor Evênia? até as plantas. Olha, que esse negócio de plantas, meus amigos, eu fiquei tão encafifada com isso. Eu falei, será que no mar tem planta? Aí eu liguei para um amigo meu, que é biólogo, Antônio Carlos Grande, ele chama. Aí eu falei, Antônio Carlos, você pode me tirar uma dúvida? Dentro do mar, dos mares, dentro dos oceanos, tem plantas. Ele falou, olha, Evênia, não planta como você está acostumado a ver, por exemplo, um pé de jabuticaba. Tem o tronco, tem raízes, tem galhos, tem flores, frutos. Planta assim no mar não tem. Mas tem seres vivos, vegetais, entre aspas. Eu falei, quais são? As algas. Você falou, né, Luiz, das algas? Falei. Luiz hoje está respondendo tudo certinho, viu? Estou aqui Ele mexendo. fez a lição de casa direitinho. Estou mexendo aqui, mas estou ligado. Então, meus amigos, as algas, hoje em dia, eu tenho vários netos que estão na fase de fazer vestibular, prestar vestibular. Eu sempre, quando eles estão com aquelas apostilas abertas, eu vou lá ver, né? Hoje em dia, a gente não tem aquela classificação simples como se tinha antigamente. Então, assim, as algas, hoje elas não são classificadas como... Acho que não são como... É uma outra categoria. Mas são seres vivos, né? Que se reproduzem, que produzem oxigênio. E esse meu amigo, o Antônio Carlos, ele falou, inclusive, que tem em alguns mares verdadeiras florestas de algas filamentosas, que tem assim um comprimento de metros e metros e metros. Por exemplo, ele falou que no Mar do Caribe tem uma grande floresta de algas filamentosas que produzem enorme quantidade de oxigênio. Compõe o chamado Mar do Sargaço, dos Sargassos, é lá no Caribe, né? Beirando ali aquela a chamada oceano, repetindo aí o crescimento que o falou para o André Luiz. O oceano, assim como a mata arborizada, representa inesgotável recurso de forças energéticas. Por isso é que a gente se sente bem quando está passeando à beira do mar, quando está entrando no mar, quando está passeando numa mata, no meio de árvores, né? A gente se sente bem. Além do que, o ar é muito puro, né? Nessas regiões, o ar sempre é muito mais puro do que nos centros urbanos. Então, é o tal do magnetismo puro do campo e das praias. Além, aqui está dizendo, olha, além do ar livre e das águas medicinais. Toda a farmacopeia vem dos recursos da natureza. Ou seja, toda a produção de medicamentos de que o ser humano precisa, ela está nas plantas, nas ervas, nas frutas, nos vegetais. Por exemplo, há pouco tempo eu fiz
Eu fiz exame para avaliar o meu nível de ferro e de vitamina B12, né? Os dois níveis estão muito baixos. Então, eu vou na feira toda terça-feira, eu compro couve, espinafre, que são vegetais desse verde escuro que tem muito ferro, né? Então, são coisas que a gente pode... Tem frutas cítricas que têm muita vitamina C, como é o caso da cenoura também, alguns têm vitamina A. Então, a natureza, ela fornece, se a gente souber ter uma orientação dos nutrólogos ou nutricionistas, a gente pode se alimentar muito bem, porque a natureza, ainda mais em país tropical, né? Se a gente morasse lá no Polo Norte, a nossa restrição em relação à natureza seria como fonte de alimento, mas em país tropical, pelo amor de Deus, né? Quanta coisa que a gente tem aqui em oferta, não é? É bem por aí. Bom, estou terminando o texto aqui da conduta espírita perante a natureza. O trecho final diz assim: corresponde à conduta espírita perante a natureza furtar-se de mercadejar criminosamente com os recursos da natureza encontrados nas faixas de terra pelas quais se responsabilize. Então, é assim, não é só extrair da natureza, fazer uma coisa de extração, né? Ah, você vai lá e colhe. Não, você tem que ser por exemplo, se é uma coisa palmito. Então, você vai extrair palmito, você tem que fazer, junto com os profissionais da área, um projeto de plantar as palmeiras para que possam ir repondo o tanto que você tira, né? Fazer um projeto. Eu posso tirar tanto por mês, tanto por ano, mas eu tenho que plantar tantas mudas em tal lugar, e tem que fazer um projeto, né? Não é só a venda criminosa desses produtos. Então, esse texto, no final, cita uma fala de Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9, que é assim: tudo isso devemos fazer, pois somos cooperadores de Deus. Somos cooperadores de Deus. Quer dizer, não é que nós somos, devemos ser, né? Porque do jeito que nós estamos conduzindo o nosso comportamento perante a natureza, não estamos sendo colaboradores de Deus. André Luiz, em outro livro, que é Evolução em Dois Mundos, ele fala na cocriação em plano maior e na cocriação em plano menor. A cocriação em plano maior é assim, que Deus permite aos espíritos puros, que já estão na mais alta categoria do processo evolutivo, cooperarem com ele no processo de evolução. Então, por exemplo, a formação dos planetas aqui do nosso sistema solar, ela foi toda organizada no sistema de cocriação em plano maior, ou seja, espíritos da mais alta categoria, e Jesus faz parte dessa egrégora, né? Jesus, ele foi responsável pela formação do nosso planeta Terra. Isso está no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, ali logo nos primeiros capítulos. E de André Luiz e Evolução em Dois Mundos, meus amigos, fala também na cocriação em plano menor. Então, nós aqui, né, que eu falo brincando do baixo clero, nós podemos colaborar com a criação divina, trabalhando com harmonia em relação à natureza, em relação a tudo. Então, nós iremos cooperar com a criação de Deus, nosso Pai, cocriação em plano menor. Mas do jeito que as coisas estão, a gente está falhando completamente nesse nosso dever de colaborar com a obra de Deus, né, com a obra de Pai. Segundo Paulo, vou repetir, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Bom, Luiz, estou vendo aqui que o relógio está andando e nós estamos chegando no final, né? Quarta-feira, só está me ouvindo aí, doutor Vênio? Estou ouvindo. Nossa, meu som ficou baixo aqui. Quarta-feira,
vai ter um rapaz aqui novo, né? O pai dele é lá do Centro Espírita, lá da Fraternidade da Luz, lá dos lados de Mogi das Cruzes, Arujá, lá em Arujá. Olha o livro Sei. dele, ó. Fortaleça seu poder interior. É Olha, isso mesmo. O seu poder. fortaleça o Ângelo. Fortaleça o seu poder interior. É, Certamente ele vai falar do pensamento, né? só não Porque acha. o pensamento é força criativa. Tudo a gente pode através da força do pensamento, né? Só não Mas acha. parabéns para esse. É o Fala. rapaz, é o rapaz novo, né? Aqui, ó, vou até passar para a senhora ver, ó. Aqui, ó, não sei se dá para a senhora ver. Não, está muito embaçado. Ah, sim, fortaleça o seu poder interior. Tá vendo? É. Ele vai vir É um aqui. livro da categoria da chamada autoajuda, né? A pessoa pode mesmo. Isso mesmo, da categoria autoajuda, né? Pode se ajudar através de fortalecer a sua força interior. Espera aí, É deixa eu muito pegar bom, meu livro aqui. é muito bom, né, doutor Oliveira? A gente tem É, no rádio, né? nossa, ótimo. E Claro, ele vai vir aqui no meu com programa. certeza. Ele vai vir no meu programa na quarta-feira. Nós vamos bater um papo, ouvir música boa e gravar também, né? Poxa, que bom. Gravar É, também o lançamento aí do livro dele em vídeo, né? bom, muito bom. Então, meus amigos, olha, para terminar esse programa de hoje, que falou da conduta espírita perante a natureza, né? Eu vou ler essa poesia de Olavo Bilac, que se chama As Velhas Árvores. Eu já li aqui alguma vez, vou ler de novo. Então vamos lá. As Velhas Árvores, Olavo Bilac. Olha estas velhas árvores, mais belas do que as árvores mais moças, mais amigas, tanto mais belas quanto mais antigas, vencedoras da idade e das procelas. O homem, a fera e o inseto, à sombra delas, vivem livres de fomes e fadigas, e em seus galhos abrigam-se as cantigas e a alegria das aves tagarelas. Não choremos jamais a mocidade. Envelheçamos rindo, envelheçamos como as árvores fortes envelhecem, na glória da alegria e da bondade, agasalhando os pássaros nos ramos, dando sombra e consolo aos que padecem. Que bonito, né, Luiz? Que ele está comparando a nossa vida com a vida das árvores, que também são seres vivos, né? Então, ele está dizendo aqui no começo, olha, meus amigos, que bonito. Olha estas velhas árvores, mais belas, mais amigas do que as árvores mais moças. Eu que estou idosa agora, eu posso dizer, como as velhas árvores, que eu não voltaria, se pudesse, nem um dia atrás da minha vida. Por quê? A vida ela vai a cada dia te ensinando coisas novas, não é? Então, a escola da vida, as lições que a gente vai aprendendo, elas são assim, não tem preço, né? Como diria o dito popular, essas coisas não têm preço. Então, ele aconselha aqui, não choremos jamais a mocidade, envelheçamos rindo, envelheçamos como as árvores fortes envelhecem. Você está disposto a envelhecer como as velhas árvores, Luiz? Se for o bem de todos, a fazer o quê? Se for para o bem geral da nação, Eu fico. diga ao povo que sim, né? Que Diga ao sim. povo que fico. Fazer o quê, né, doutor? Bom, E, não, fazer o quê? Nada. Olha, a chegar. Tanto que esse campeonato que eu participo, do governo do estado, chama-se JOMI, Jogos da Melhor Idade. Eu acho que o nome está muito bonito, né? E por falar nisso, eu estou classificada para nadar a final, que vai ser agora, Luiz, no final dessa semana. Mas eu não sei se eu vou conseguir não, ir, pode viu, ficar com todas sossegado. essas ites que eu estou. Pode ficar sossegado. Hein? Pode ficar sossegado. Vai mudar tudo. Vai para 30 graus.
Bom, vamos ver se até quinta, sexta-feira, porque do jeito que eu estou agora não dá, não. Não, vai vir um calor intenso aí no final de semana, doutor Ivênio. Vai começar na quinta-feira. Bom, a minha prova é na sexta, então vamos ver se der. Bom, depois eu conto para vocês se eu conseguir ir e se eu tive bom resultado. Se eu não for e nem tiver bom resultado, eu fico bem quieta, né? Tá bom? Tá bom, doutor Ivênio. Tem palestra? Então tá. Tem palestra? Tem palestra amanhã à noite. Eu pedi para mudar uma coisa lá no cartaz. Assim que eles mudarem, eu te mando, viu, Luiz? Não me manda em cima, né, doutor Ivênio? Se der para amanhã cedo. Não, eu mando ainda hoje, pode deixar, eu mando ainda hoje. Obrigado, doutor Ivênio. Tá bom, pessoal, um abraço para todos. A senhora volta aí esse mês. Que tenham todos uma ótima semana. A senhora volta esse mês ainda, tá? Volto ainda, volto sim, claro. Tá bom, então. Abraço, tchau, pessoal. Até mais. Boa semana. Obrigada. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Animais e Espiritualidade. Apresentação, doutora Irvênia Prada.